Isso. Irmãos e irmãs, paz e bem aí para todo mundo, em todo o Brasil. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com o nosso Diálogo da Esperança. É um lugar de discutir ideias, né? De falar do Evangelho, de falar da caminhada que a gente precisa fazer como cristão. Então é um lugar muito importante, é um lugar assim que a gente tem construído com muito amor e carinho, com a ajuda desses irmãos e irmãs que têm participado com a gente durante esses meses aí. Estamos desde maio nessa luta de toda segunda e toda quarta fazendo live aqui e trazendo reflexão para o povo e assim com o maior carinho, né, a maior vontade de acertar. Como a gente disse da outra vez, eu não falei na segunda, nós estamos encerrando o mês do combate ao câncer de mama. Então a gente tem feito aí uma campanha, colocado um rosinha aí no ar, né, na nossa propaganda, para a gente lembrar que esse mês é muito importante e que as mulheres precisam se cuidar e a gente tem que ajudar essas irmãs. Ainda bem que o governo voltou atrás com o negócio do SUS, né? Ainda bem, porque é uma das coisas que podem ajudar nossas mulheres aí do Brasil a se cuidar, né? Então o cara ia acabar com o SUS, mas acho que ele voltou atrás. Ainda bem. Vamos lá. Como sempre, não. Primeiro eu vou apresentar o irmão que está aqui conosco hoje para dar uma força, que é o Márcio. A gente tem uma história junto aí de alguns anos, né? Não vou falar os anos não, pra gente não falar somente a minha idade, né, cara? Porque se eu falar quantos anos eu te conheci, quantos anos eu tinha, eu tô me entregando, né? Então, o irmão tá aí substituindo o Anjo André, como eu falei na segunda, o André Guimarães está fazendo um curso que ele esperava muito tempo fazer, então essa semana toda ele está ocupado com esse curso e não pôde participar com a gente essa semana. Então, eu quero apresentar meu irmão Márcio, né, que é casado com a minha irmã Carol, que já está aqui escrevendo pra caramba aqui, dizendo que ama a gente, muito legal. Né? Então, Márcio, paz e bem, seja bem-vindo. Uma honra ter você aqui conosco, irmão. Boa noite, irmãos e irmãs, paz e bem. A honra é toda minha, um prazeraço. Sem entregar a sua idade, eu posso dizer que já são 2 décadas, viu? 20 aninhos esse ano de amizade, de caminhada. E durante esses 20 aninhos aí, eu vi surgir o teu contato com o André, né, e toda uma parceria que se iniciou, deu muito fruto na Baixada. Então é uma alegria muito grande, embora o André não esteja aqui, mas fazer parte desse projeto de vocês também. Prazeraço. Legal. Então, como sempre, a gente vai fazer aqui a nossa leitura inicial aqui do nosso programa, que hoje é o Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 20 a 23, que diz o seguinte: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Palavra potente, né, do Evangelho de João, que narra aqui uma fala de Jesus que é sensacional. Não há cristianismo com divisão. Não há cristianismo com ódio. Não há cristianismo sem amor. Cristão que não ama outro irmão, mesmo que ele não confesse a mesma instituição que você, ele não está cumprindo aquilo que Jesus quer. Não adianta você ir para a igreja no domingo, na quarta, no sábado, olhar o irmão passando na rua de uma confissão diferente e olhar ele de olhar atravessado, fazendo uma crítica ao jeito dele viver a fé dele. Ou o outro irmão fazer uma crítica a nós também. Então, não é isso que Jesus quer da gente. Ele deixa bem claro que
que quando nós nos amamos, quando nós estamos juntos, cada um com a sua história, cada um com o seu caminho, cada um com a sua forma de ver o mundo, nós estamos demonstrando aquele amor que Deus tinha por Jesus e a forma como Deus amava o filho dele, né? Isso é muito importante. Eu acho que a gente está na hora de começar a estreitar esses laços. O Papa tem falado disso muito, né? A gente tem outros irmãos e irmãs aí que são protestantes que também falam muito disso. E eu acho que é hora da gente poder seguir esse caminho de Jesus. Não é isso, Márcio? Quer falar alguma coisa aí? Rapaz, para quem ainda não teve oportunidade de dar uma folheada aí na nova encíclica do Papa, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, o recado está dado nesse texto aí, né? A importância, a necessidade de a gente enxergar todo ser humano como nosso irmão, e isso ultrapassa a questão religiosa, né? Isso vai também para a incidência política e todas essas outras questões que envolvem a sociedade, né? Então já fica aí como um aperitivo para nossa encíclica que acabou de sair aí no dia de São Francisco. E é isso, né? E hoje nós estamos aqui, né, Márcio, pisando em ovos, porque a nossa ministra nacional está aqui, a gente tem que pisar em ovos, né? Tem que ver como é que fala, tem que consertar a fala, para depois não tomar um cachação, como dizia antigamente. Né? Tem que se comportar, né, irmão? Tem que se comportar, tem que olhar o que fala. Né? A gente quer apresentar aqui com muita alegria, né, para poder debater com a gente aqui, dialogar o tema igreja. Rapaz, eu coloquei o tema errado aqui. O tema... Um minutinho. Eu me enrolei aqui. Acontece, irmão, acontece. Me enrolei. É emoção. Jefferson, eu vou aproveitar enquanto você vai falando aí. Está procurando aí, e vou te socorrer naquilo que você tinha pedido ajuda antes da gente começar o programa. Esse cara aí é ruim de memória, enrolado. Jefferson pediu para a gente estar atento aí, curtindo as redes sociais, o Facebook, o Instagram do Diálogos, divulgar. Você que já está aí acompanhando esse começo do nosso bate-papo, enquanto a Zezé não entra de vez na nossa conversa, aproveita para passar esse link para os seus contatos aí nas redes, para mais gente chegar aqui e participar desse nosso papo. Todo mundo muito bem-vindo, e a gente vai construir um diálogo aqui muito bacana, apresentando um pouco da realidade, da visão da Ordem Franciscana Secular do Brasil hoje. Então, o nosso tema hoje é Francisco, irmão de todo irmão e de toda irmã. Fraternidade e ecumenismo como caminho de espiritualidade. E a gente está recebendo aqui com muita alegria mesmo, a nossa irmã Maria José Coelho, ou como todos conhecem, né, com muito carinho, a nossa querida irmã Zezé, né, a nossa ministra nacional aí da UFS, que é franciscana secular, administradora, e ela mesmo gosta de dizer, a gente gosta de falar isso, que é muito importante, e está como ministra, né? Nesse momento ela está aí assumindo esse serviço diante da Ordem Franciscana Secular do Brasil. A gente quer dar aqui uma boa noite, quer dizer que a gente está muito feliz mais uma vez aqui para te receber, minha irmã, e pedir para você dar aí uma boa noite, pessoal, para a gente poder começar aquele nosso diálogo gostoso. Fica à vontade. Boa noite, Jefferson, paz e bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live no dia de hoje, revendo o nosso irmão Márcio. A gente fica tão distante nesse tempo de pandemia, né? A gente fica tão distante que a gente não consegue estar com quem a gente mais gosta. Mas quero deixar meu boa noite, minha saudação de paz e bem a todos os irmãos que estão nos assistindo, que todos estejam bem, com saúde. Estamos aqui e rezando por todos vocês, para que a gente possa passar esse momento em que vivemos, né, tão conturbados. Eu sei dizer para você, irmã, que já está a galera toda da UFS aqui assistindo, tem um monte de gente aqui entrando na nossa live agora. É muito legal. Olha porque... a resposta. Não, isso assim demonstra a importância que os irmãos dão
a esses momentos quando a gente pode estar junto, pode estar trocando ideia. Isso é muito bom, né? Então, são muitos irmãos aqui de muitos lugares que estão dando. Depois a gente vai começar a circular aí. Mas, minha irmã, começando aí a nossa conversa, para esquentar, a gente vai começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: como qualquer outro setor da sociedade, a UFS também foi afetada com a pandemia. Qual tem sido o maior desafio para manter a vida em fraternidade nesses tempos? Então, né, irmãos? O isolamento pegou-nos todos de surpresa e totalmente despreparados, né, para lidar com essa situação. E na UFS não foi diferente. A UFS sempre foi muito organizada com seus planejamentos anual das suas atividades. Desde os encontros mensais, as formações com os assistentes, os capítulos, tudo seguido religiosamente. E o isolamento nos trouxe a necessidade de improvisações que não estávamos acostumados. Um caos que nos obrigou a usar de muita criatividade e, ao mesmo tempo, nos dando muita esperança de não deixarmos a fraternidade enfraquecer. E o maior desafio foi manter a vida fraterna de uma forma virtual, e estamos, de uma certa forma, conseguindo, pois são inúmeros relatos que a gente tem ouvido dos irmãos que estão interagindo muito mais através das redes sociais do que quando tínhamos reuniões presenciais, né? Então, o povo tá se mobilizando nesse sentido. Estamos descobrindo novas possibilidades de presença. Pensamos que só temos uma forma de presença e muitas vezes não percebemos o quanto somos ausentes, mesmo com nossa presença física. Isso acontece em todos os segmentos da nossa família, na sociedade, na igreja e também na fraternidade. Então, durante toda essa pandemia que a gente está passando, pequenos gestos de amor, como, por exemplo, fazer compra para um irmão idoso, levar uma cópia da formação para aqueles que não têm acesso às redes sociais, telefonar mais frequentemente, passar um WhatsApp, né? E até mesmo escrever uma carta. Essa de escrever uma carta, numa reunião que nós fizemos com todos os ministros regionais, um dos regionais ressuscitou a velha e boa carta, né, para aqueles irmãos que não têm muito acesso às redes sociais. Então, todos estão assim se redescobrindo alguma forma de estarmos presentes e sermos fraternos. Está tendo um tempo, sendo um laboratório para terminar essa pandemia, a gente poder redescobrir a oração, ouvir o futuro, planejar novos passos, novos caminhos, novas linguagens estão surgindo, sentir coisas que ainda não sentimos, e termos uma visão crítica com relação à nossa vida em fraternidade. Acho que é isso, né? E o maior desafio será sempre estarmos mais atentos e aprender a força de viver em fraternidade, na simplicidade, na alegria do reencontro presencial. E esse retorno certamente será muito importante para todos nós, acho que pelo resto das nossas vidas. Como a gente diz aqui, né, brincando no Rio de Janeiro, a gente acaba tirando leite de pedra, né? A gente acaba tendo que fazer as coisas acontecerem nessa dificuldade. E isso mostra quão vivo é o nosso carisma, né? Quando a gente faz dessa forma. E como as igrejas, de uma forma geral, aí falando para todos, né? Eu tenho acompanhado mais de perto algumas outras igrejas, tenho acompanhado a nossa paróquia lá em Nilópolis, né? Como a igreja conseguiu e as igrejas conseguiram passar por cima dessa dificuldade e continuar fazendo seu trabalho. Isso é muito importante. Sem contar aqueles que estão na linha de frente, fazendo trabalhos com cesta básica, com entrega de comida, com outras coisas que são urgentes também. Então é muito rico a gente ver isso acontecendo,
principalmente no nosso movimento de OFS, né? Nas nossas fraternidades, que durante um tempo foram vistos como algo que não tinha dinamismo, né? E hoje a gente vê isso acontecer dessa maneira, a gente fica muito feliz e assim completo de poder observar que isso está acontecendo. Isso é fundamental para a gente poder viver o nosso carisma. Eu acho que é muito importante. Então, eu tenho ficado muito feliz, tenho tentado acompanhar tudo que posso, nem dá para acompanhar tanta coisa que acontece, né? Tantas formações, tantos encontros online, né? Os irmãos aí, a gente acaba conversando com um irmão que a gente não viu um tempão, porque está em outro estado, a gente nós não nos aproximávamos porque tinha distância, agora a gente descobriu que dá para conversar pela internet, coisa que a gente não fazia. Isso é muito legal. E isso também vai muito de encontro a essa questão missionária que nós, como cristãos, temos que ter, e franciscanos também, que é ir perto das pessoas e estar do lado delas. Como hoje é muito mais difícil, né, por causa dos nossos afazeres e tudo, a gente está descobrindo uma nova forma. Então, acho isso muito rico. Eu acho que os irmãos estão de parabéns aí pelo dinamismo que eu tenho visto aí nas redes sociais. Né, que sou um adepto das redes sociais aí, que gosto muito. Eu tenho visto muita coisa legal. Te falou alguma coisa, Márcia? Na realidade, eu acho que esse momento também serviu para a gente se conhecer melhor enquanto OFS, né? Porque, por exemplo, nós três aqui moramos em grandes cidades, né? Capitais e tudo mais. E para nós parece que já havia uma lógica de que essa coisa da internet, do uso de WhatsApp, etc., que isso já era uma coisa consolidada. E quando a gente precisa se aproximar para dar um apoio, né, às fraternidades locais nesse momento, que todo mundo está tendo que fazer reunião online, aí a gente descobre algumas situações e realmente a gente começa a repensar, não vou dizer esse novo normal, porque esse termo me preocupa até, né? Mas a gente repensar os nossos próximos passos enquanto cristãos, enquanto sociedade. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem um caso de uma fraternidade que está bem no interior, né, zona rural, e as irmãs, para participar dos projetos que a gente tem feito aqui, os encontros distritais virtuais, a pessoa às vezes anda 3, 4 quilômetros, para embaixo de uma árvore que é perto de um barzinho onde tem um Wi-Fi, e fica ali para poder mandar uma mensagem, para poder assistir. Então, eu acho que tem sido uma oportunidade para a gente realmente se colocar no lugar dos irmãos enquanto fraternidade, mas também enquanto sociedade, né? Essa coisa do fica em casa, ok, mas fica em casa quem? Né? Lave as mãos quem? Tem gente que não tem essa possibilidade, né? Então, acho que tem sido apesar de tantos desafios, eu acho que destaca esse, né? De a gente realmente conseguir ter um olhar para quem tem uma realidade diferente da nossa, mesmo estando aí sob o guarda-chuva do mesmo carisma, né? Até mesmo, eu acho assim, que a gente, ficando em casa, como muitos irmãos ficaram em casa, ainda estão em casa, por medo de sair, é uma forma também de estar refletindo aqueles irmãos que estão no comando de frente, está na frente, está fazendo a entrega, né, do seu alimento, está trabalhando no mercado, trabalhando na farmácia, estão trabalhando nos hospitais. Então, a gente tem que pensar do nosso conforto, né, dentro do nosso conforto, aqueles que podem ficar dentro de casa, e se cuidar, pensar de alguma forma, rezar por aqueles irmãos que estão na linha de frente, né? Que a gente nós estamos no conforto, né? É isso aí, isso é muito importante. Vamos lá, Márcio, faz a segunda pergunta aí. Opa, agora a gente vai entrar um pouco mais na discussão do nosso tema de hoje, né? E a pergunta é a seguinte, Zezé, antes de fazer a pergunta, eu já quero deixar claro para você que tem um esquema aqui que o pessoal no começo vai fazendo umas perguntas mais molezinha, aí quando você acha que está confortável, que o negócio está legal, as perguntas mais complicadas aparecem, viu? Aqui o pessoal não brinca em serviço, não. Mas a próxima pergunta é a seguinte. Francisco... Mas vocês estão aqui para me ajudar. Não, pode ficar tranquila. A irmã esperta.
Zé, Ah, Francisco é um símbolo do diálogo ecumênico e interreligioso. Explica para a gente um pouquinho como é que surgiu essa história de Francisco com o diálogo ecumênico e interreligioso e que influência isso tem para a nossa igreja nos dias de hoje. agora começa a apertar, né? Então, em 1219, né, durante as cruzadas, São Francisco se encontra com o sultão do Egito, Malek, né? Então, essa riqueza desse diálogo interreligioso tem sido fruto de vários estudos. Um gesto simples, um gesto audacioso e extraordinário de paz na história do diálogo entre o cristianismo e o islamismo, há mais de 800 anos, né? Esse ano já fazem 801 anos, né? Então, esse encontro abre, sem dúvida, uma nova perspectiva para explorar o espírito de reciprocidade entre crenças e culturas, por vezes consideradas antagônicas. Representa um excelente exemplo de que é possível quando procuramos e encontramos o terreno comum da nossa humanidade, o da sacralidade da criatura humana, criada pelo único Deus que compartilhamos com todos os homens. Portanto, o diálogo entre os cristãos, né, é um dever, uma superação. O objetivo deste diálogo é a busca da unidade em Cristo no respeito à diversidade, desde que ela não seja fonte de divisão. Mas nem todos pensam deste modo. Se ainda vamos ver tantas divergências sobre as decisões do Concílio Vaticano II, que já completou mais de 50 anos e ainda não foi colocado totalmente em prática, né? E o que dizer com o diálogo de outras religiões? Então, é uma coisa ainda que é um processo muito lento, que não deveria, né? Ao meu ver. Mas, infelizmente, ainda é um processo lento. Então, o início de tudo foi aí, com Francisco. Na verdade, a gente também tem algumas coisas que não são registradas, assim, não são faladas tanto. A gente não pode esquecer também que, naquele momento, o Francisco está dialogando com os hereges, né, da época que ele vivia. A gente não vê nenhuma confusão de Francisco, por exemplo, com o pessoal que é herege. A gente não escuta nenhuma dissensão entre os frades e o pessoal cátaro e o pessoal, pelo menos no primeiro momento. É óbvio que depois os franciscanos vão participar de uma cruzada lá de pregação, mas inicialmente, quando Francisco está vivo ainda, você não tem esses debates como você via de divisão com os cátaros, com os valdenses. Ele era um cara que buscava dialogar. Ele deixava claro que ele era católico, deixava claro a fé dele, mas ele respeitava o pensamento do outro. Ele tentava entender o que o outro fazia. Então, isso é uma coisa que a gente precisa amadurecer demais, né? Ainda mais no Brasil, do jeito que a gente está vivendo hoje. Não vamos falar de mundo, não, que ainda é maior ainda. Muitas vezes nas nossas cidades, né? Lembrando que é uma coisa muito importante, a gente já falou isso aqui alguns diálogos atrás, daqui a uns 10, 15 anos, os católicos não serão mais maioria no país. Né? A gente está perdendo essa hegemonia. E a gente tem que saber dialogar, o católico tem que saber dialogar. Assim como muitos irmãos protestantes, quando eram minoria, souberam dialogar, tentar encontrar o caminho junto, então a gente tem que ter isso. Parar com isso. Né? Essa hegemonia, ela infelizmente, durante um tempo, foi retrato de falta de diálogo também da nossa igreja. A gente não pode deixar isso acontecer. Como franciscanos, nós temos que buscar o diálogo com todo mundo, né? Isso é fundamental. Então, esse exemplo de Francisco ir até o sultão e se colocar como alguém que podia dialogar, mesmo com a fé diferente,
uma fé que tinha alguns pontos em comum, mas tinha algumas coisas diferentes. E você poder dialogar e tentar estar junto, e tentar fazer um pensamento positivo junto, né? Pensar em coisas boas junto, isso é importante demais. Então, essa mensagem é muito rica e a gente precisa estar sempre falando dela. Não é isso, Márcio? É isso, irmão. Na realidade, a gente vê hoje, né, o Papa Francisco propondo algumas coisas, né? E se a gente visitar as encíclicas, né, ele está sempre falando dessa questão do diálogo com a ciência, com outras religiões, né? E às vezes preocupa, é uma visão pessoal, tá? A gente vê a falta de maturidade de alguns irmãos em certos momentos, né? Você bota, às vezes, uma notícia que fala dessa coisa do diálogo ecumênico, interreligioso, e aí pessoas que, às vezes, não interagem em nenhum assunto se sentem incomodadas com esse assunto. Aí vão lá e fazem alguma crítica, né? Fazem algum apontamento que a gente percebe que é uma quebra de relação total com o que o Papa, não o Papa, com o que a nossa igreja propõe, porque o que o Papa Francisco está propondo aí nas encíclicas, não só nas encíclicas, né, mas no dia a dia, está em consonância com o que a nossa igreja vem fazendo ao longo dos séculos. Não foi o Papa Francisco que inventou o diálogo ecumênico interreligioso, né? Nos nossos documentos isso já está previsto, então acho que é até um ponto a gente observar nas nossas fraternidades locais, na formação, como a gente insere esse ponto, né? É só uma coisa de conhecimento histórico? Olha, eu sei que lá na formação eu aprendi que Francisco conversou com o sultão. É só isso? Ou aquilo pode, de alguma maneira, ser trazido para a nossa realidade e construir relação a partir disso, né? Porque se for só conhecimento histórico, aí não precisa dar formação para isso. Se você entrar num site pesquisar, você vai descobrir. Mas quando a gente participa, né, de uma ordem como a FS e de tantos outros movimentos como que outras pessoas que estão aqui nos assistindo participam, aquilo que a gente passa num processo formativo precisa causar efeito na nossa vida. É como o evangelho. Você vai à missa no domingo, você saiu da igreja, aquilo não te causou nenhuma mudança, opa, tem uma coisa errada aí, né? Então é importante a gente estar atento a isso e trabalhar isso na nossa fraternidade. Como você falou, Jefferson, vai ser uma coisa inevitável. Não é questão de escolha eu dialogar com o diferente. Né? O último censo do IBGE, que foi em 2010, mostrou uma realidade diante do censo anterior, que tinha sido 10 anos atrás, que era um negócio absurdo. A quantidade de pessoas que passaram a se denominar de outras religiões, então não é uma coisa que passa só pela nossa igreja, não. Está no mundo, a realidade é essa. A gente vai preferir ficar num arranca-rabo aqui, brigando por fiel, ou a gente vai criar um diálogo para mudar a realidade? Aí Jesus teve uma mensagem, falou, olha, o reino de Deus está próximo, anuncia isso. Mas ele não falou, olha, arruma encrenca com quem acredita em outra coisa. Vamos criar uma quizumbinha aqui, uma fofoquinha para arrumar uma divisão. A proposta não foi essa, né? O diálogo sempre esteve ali. E olha que os apóstolos tentaram, né? Aquele cara lá tá falando da gente lá, tá falando de você lá, Jesus. Vai deixar ele? Não, deixa falar. Tá falando da gente? É a favor? Tá com a gente. Não é contra. Né? E nós insistimos em continuar. Senhor, tá falando lá. A gente continua até hoje. Não entendeu a mensagem que o cara falou lá, ó. A gente está até hoje nesse debate. Cara, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sim. Né? E a gente está falando de ecumenismo, mas a gente falar também sobre as outras religiões. Por exemplo, as religiões de matriz africana também cresceram muito no Brasil. Né? O número de adeptos muito grande. E a gente tem que entender e tem que respeitar esses religiosos dessas outras vertentes que não são cristãs. Né? Uma vez que muitas delas são muito mais antigas que o cristianismo. Estão aí na Terra muito tempo antes. Né? E nós temos que respeitar, nós temos que dialogar, nós temos que entender que a nossa verdade, e aí isso é muito importante, ela serve para nós. Se para o outro não serve a nossa verdade, a gente não pode pegar a Bíblia, enrolar e colocar a garganta dentro do cara e achar que ele tem que viver aquilo que está ali.
Não é assim, Jefferson, não pode ser assim. bate a poeira da sandália e vai anunciar em outro lugar, né? É isso aí, cara. Cada um no seu canto, né? Eu acho muito importante. Eu vou dar agora só uma paradinha aqui, para dar um abraço aí pro pessoal, tem muita gente. Eu já vou até pedir desculpa. Se até o final do programa eu não conseguir falar de todo mundo, eu peço desculpa a vocês, tá bom? Já de antemão. Eu vou aqui vou aqui passar uma régua de uns 10, depois vou tentar mais uns 10. Outra coisa, continuem participando, que é muito importante, a gente quer agradecer já de antemão. A Alexandra Oliveira, que é uma irmã que está sempre com a gente aí, no Diálogo da Esperança, boa noite. O vice, o Marco, nosso irmão aí, irmãozão aqui do Rio de Janeiro, paz e bem, boa noite aí. Fez uma propaganda aí nas redes sociais aí danada da live de hoje. Um abraço. A Ana Carolina Miranda, que será, né? É a esposa do Márcio, nossa irmã. Sou suspeito para falar. Nossa irmã, afilhada de casamento, irmã, tudo. Gente boa demais. Paz e bem aí. Ela ainda disse depois que ama a gente. Graças a Deus, né, irmã? Que a gente se ama, graças a Deus. Joseval Ramos, lá da Bahia, nosso irmão. Paz e bem, Joseval. Tá sempre com a gente aí também. A Fraternidade Santo Antônio, lá de Duque de Caxias, dizendo que hoje está conseguindo assistir ao vivo. Paz e bem. A irmã Griselda, do Rio de Janeiro, também dando paz e bem aos irmãos e à irmã ministra. Griselda, que foi durante 2 mandatos, se eu não me engano, aqui, ministra do Rio de Janeiro, uma grande irmã, sempre apoiou a gente aí nos nossos trabalhos. Um forte abraço. Aldenice Rodrigues, boa noite, irmãos, paz e bem. A irmã Daniele Lopes, que fala lá da Colômbia, está sempre com a gente aí. Paz e bem, irmã. A Mary da UFS, de Jardim Primavera, Fraternidade Santa Clara, se eu não me engano. Isso aí, Santa Clara. Paz e bem. Vamos parar agora e vamos para as perguntas. Depois eu continuo aqui a partir da Mary. Vamos para a próxima pergunta. Irmã, vamos falar um pouco de você. Vamos dar uma quebrada nesse assunto aí de diálogo e tal. Que impacto esse aspecto da vida de Francisco, do diálogo ecumênico e interreligioso, teve na sua vida? Você teve alguma experiência que te marcou em relação a isso? Nossa, muitos, né? Muitos desafios. Acho que grande parte não sabem, mas eu vim de uma família evangélica. Fui batizada na igreja evangélica, né? Meus pais eram evangélicos e morreram assim. E eu escolhi o catolicismo depois de adulta, né? Então foi uma escolha pessoal. Então, tanto que eu não tenho nenhum problema quanto isso, né? A minha família, inclusive, até hoje, a família do papai são evangélicos. Quando vou visitar, vou à igreja, ajudo a cantar, eu faço, me sinto em casa, não tenho nenhum problema quanto isso, né? Não tem nenhum problema, né? Quando eu vou em São Paulo, tem uma tia que mora em São Paulo, que ela fala assim, você vai à missa? Eu falo, vou. Então, depois você vai comigo no culto? Claro, tia, vou com a senhora no culto. Então, não tem problemas, né? E ainda mais assim, e outros desafios, né, gente? Como mulher, como negra, eu falo assim, eu tenho todos os adjetivos que o povo gosta de malhar, né? Mulher, negra, pobre, mas eu nunca desisti daquilo que eu acredito, né? Então, a gente vai caminhando. Eu tenho umas experiências assim, muito marcantes, foi que eu trabalhei muitos anos com portadores de HIV, em uma época em que o medo e o preconceito eram muito fortes, né? Então, as pessoas vinham perguntar, mas por que você trabalha com isso? Você tem alguém que é soro positivo na sua família? Aquelas coisas, né? Aquelas fofocas, né? E eu falei, gente, trabalhar, ajudar os irmãos, isso não quer dizer que é para superar um problema próprio. Não é isso, né? Também fiz missão em acampamento sem terras e até os assentamentos, trabalhando muito tempo eu acho que eu fiquei nesse serviço uns 5 anos ou mais, com os frades e juntamente com a CRB aqui
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, nós acompanhamos esse Sem Terra desde o acampamento até o assentamento e ajudamos a construir comunidades, né? Num espaço, era uma fazenda muito grande que foi assentado, aí tinha um espaço lá, teve um senhor que era do Rio Grande do Sul, ajudou a construir a capela da Imaculada Conceição, e aí a gente fazia celebrações, era muito gostoso. Até fazer novena de Natal no assentamento, tudo isso a gente trabalhou. E também foi um serviço que também foi muito criticado e muito taxativo, né? Porque trabalhar com sem terra, para algumas pessoas, é um absurdo. Então, são experiências que a gente tem e que isso só me enriquece, me ajuda muito, né? E hoje eu estou nesse desafio maior, que é estar como ministra e a serviço de todos os irmãos. Assim como o Papa Francisco, você é comunista, né, irmã? É isso que eles falam da gente, irmã. É isso que eles falam da gente. Essa é a crítica. É quando a gente abraça, e Dom Helder também falou isso, né? E quando a gente faz esse tipo de coisa, que a gente abraça quem precisa, quem sofre, a gente está do lado do outro, a gente é logo criticado. Então isso é normal. Essa história é muito bonita, fiquei aqui até bem emocionado, eu acho muito rico, né? Acho que é importante a gente beber desse tipo de experiência, né? Porque a gente sabe que esse povo, você falou dos sem terras, são vistos como um monte de coisa que, na verdade, quando você vai conviver com eles, não é nada daquilo que o povo acha que é. Outra coisa. Outra coisa. Evidentemente que tem pessoas que se infiltram no meio para levar vantagem. Isso não tenha nem a menor dúvida. Mas são pessoas muito boas, cristãos, que trabalhou em SEBS. É uma maravilha. É uma maravilha. É muito bom. Muitos evangélicos, importante. E muitos evangélicos também nos assentamentos, muitos. Então, isso é muito importante, a gente ter essa noção. Né? É lá que a gente tem que estar. É com esse povo que a gente tem que estar. É esse povo que precisa da palavra de conforto no momento difícil. Você imagina um pai que não tem um trabalho, um pedaço de terra para plantar para o seu filho, para ele ter o que comer, né? Ele que sempre viveu no campo. É como um pai que mora na cidade e não tem onde morar, tem que morar na rua com a família. Né? A gente tem que ter essa noção de que a terra, a cidade, o país é de todos, e que todos têm que ter oportunidade. Isso é evangelho. Né? Então, é muito importante ter esse tipo de testemunho. Para muitos irmãos nossos aí que às vezes não param para pensar no que está falando e no que está pensando, né? Não para refletir, não para fazer uma oração, para seguir um caminho, para entender que é fundamental a gente cuidar desse povo. Acho que é importante demais. Então, muito rico. Obrigado pelo seu testemunho aí, foi muito legal. Alguma coisa, Márcio, aí? Isso aí é só para provar que a Zezé não é só um rostinho bonito, viu? A irmã tem um conteúdo gigante, né? Mas só para dar uma contribuição aqui, quando a gente fala desse tipo de coisa, e muitas vezes alguém não entende, aí a gente, enquanto cidadão, vai recorrer aqui à Constituição, né? Então, olha, lá na Constituição está previsto que as pessoas têm que ter saúde, têm que ter onde morar, e está lá dizendo que é o Estado aqui, a gente entender como o governo como um todo, né? Que vai providenciar isso. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de reclamação, quando vão fazer algum tipo de manifestação, exigindo essas coisas, gente, não é o povo que está dizendo que quer aquilo. Foi o Estado que disse que ia dar aquilo. Então, o povo está cobrando o que foi prometido, né? E aí, a gente também, enquanto cristão, enquanto franciscano, a gente tem que entender que as coisas que estão lá na Bíblia,
elas se relacionam com a vida, né? A passagem de Jesus por aqui não foi uma passagem onde ele ficou falando de coisa isolada. Não, ele falou das coisas que aconteciam no dia a dia daquele povo que estava ali onde ele morava, né? Então, quando ele diz, por exemplo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, vocês acham que ele está falando de quê? Ele está falando de um povo que estava lá passando fome, de um povo que era atacado e precisava ficar indo de um canto para o outro, de um povo que naquela época pagava um absurdo de impostos, né? E aí, o que o povo falava? Olha, a gente quer pagar imposto, mas vamos tentar dar uma maneirada aí, né, para a gente conseguir pagar o que a gente pode. Então, a gente precisa entender que esse nosso aprendizado, essa nossa vivência de igreja, ele está relacionado com a vida, né? Como a vida de Jesus está relacionada com a vida do povo que estava em volta dele, né? Então, quando a gente ouve as notícias, quando a gente vê as manchetes de jornal, na televisão, a gente precisa entender aquilo como cidadão, e infelizmente, às vezes, como cidadão, a gente não tem o conhecimento necessário, né? Porque que escola você aprende sobre a Constituição? Onde você entende qual o papel de um vereador, qual o papel do prefeito, do deputado, né? Já que a gente está se aproximando das eleições agora. Então, se a gente não consegue ter um olhar com essa habilidade, vamos dizer assim, em relação às leis, que a gente tem esse olhar a partir do nosso ensinamento cristão. Que todos tenham vida e tenham em abundância, quer dizer que a pessoa vai ter emprego, quer dizer que vai ter casa para morar, quer dizer que tem uma escola para botar o filho. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade diante da realidade. É isso. Vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso caminho para a próxima pergunta. Irmã, e aí, como é que a gente pode relacionar esse diálogo que a gente está tendo aqui agora e a trajetória de São Francisco de Assis com as últimas encíclicas lançadas pelo Papa? Agora que vão chamar a gente comunista então, né? Mesmo, irmã. Cuidado aí. Então, né? No dia da escolha do Papa Francisco, ele disse que lhe veio insistentemente à mente São Francisco de Assis. E a memória do Poverello lhe remetia a uma igreja pobre e dos pobres, mas também ao trabalho pela paz no mundo e ao cuidado da criação. Esses pontos foram repetidos em sua homilia na inauguração do seu pontificado. Uma igreja que seja testemunha de uma vida simples e que tenha cuidado pelos mais frágeis, o cuidado pela paz, o cuidado pela natureza. Portanto, esses são os 3 pontos, os 3 cuidados que justificam o nome de Francisco. O Papa Francisco, com a Laudato Si, resgatou a essência da espiritualidade franciscana, que além do cuidado com a natureza e todos os seres criados, será sempre uma espiritualidade ecumênica e aberta ao diálogo com as outras religiões, né? Já a encíclica Fratelli Tutti, a que acabou de ser lançada, parece que foi feita para o Brasil, né? Ninguém me ouça isso, né? Então ela veio assim mostrar que ninguém se salva sozinho e que chegou realmente o momento de sonhar com uma única humanidade, no qual somos todos irmãos. É rico demais, né? É rico demais. Como a gente pode viver uma experiência cristã sem se preocupar com a vida dos outros irmãos, com o que eles sofrem, né? Com os sentimentos deles, que muitas pessoas não entendem, e que quando você vai para uma rede social, ou você fala isso numa sala de aula, ou num programa de rádio, ou na televisão, que você, por exemplo, fala mal e critica uma pessoa que é LGBT, por exemplo, você está fazendo mal ao coração daquela pessoa. Você está levando, além de todos os problemas que ela já deve ter na vida, você está levando mais uma coisa ruim, né? Quando você
atrapalha a vida, ou cria problema, ou acha que é normal a polícia entrar numa comunidade, dando tiros, matando a população negra nas grandes cidades, dando tiro nos assentamentos de sem terra, dando tiro nos indígenas em várias aldeias no Brasil. Você acha isso é normal? E você esquece que isso está fazendo mal para um irmão nosso. Isso é falta desse amor cristão que Jesus prega todo o tempo. A gente esquece das várias passagens. E aí o Márcio joga a Constituição. Na Constituição também está previsto, né, que as pessoas, por exemplo, alguém só é culpado desde que você prove. Você só pode taxar alguém como criminoso se você tiver prova de que aquele cara é criminoso. Outra coisa, um policial ele só pode atirar em alguém se o cara atirar nele. E normalmente o que acontece é o contrário. Ah, mas você está defendendo os bandidos. Não, não estou defendendo os bandidos. Estou defendendo a vida. Né? Defendendo a vida. Quando as pessoas fazem uma atitude como aquela, daquela menina, como tomaram em relação àquela menina que foi engravidada a partir do estupro, que foram para a porta do hospital e ficaram gritando, fizeram manifestação, ficaram em cima da família da menina, criaram vários problemas. Você está fazendo mal ao ser humano. Para que isso? Né? Jesus não quer isso. E isso faz parte da nossa reflexão. A gente tem que ver que aí vem essas encíclicas do Papa que são muito importantes. Nós somos uma grande fraternidade universal. A palavra fraternidade nunca foi tão bem usada como por esse Papa. É a fraternidade universal. Apesar de sermos diferentes, termos opções diferentes, todos nós fazemos parte da mesma família. Isso é importante a gente ter na nossa cabeça. Essa ligação é fundamental. Mais alguma coisa, irmã? Não. Acho Márcio? que falamos o seu. A gente no começo estava falando um pouco dessa nossa realidade, né? Dos tantos desafios que estão surgindo aí. E eu li um texto, revisitando, né, alguns materiais, eu li um texto que falava da necessidade de contemplação. E agora eu vou só contemplar. Tem hora que é bom ficar quietinho, ouvir um pouquinho, absorver. Tá sendo uma experiência muito bacana aqui dialogar com vocês, e tem hora que é melhor ruminar um pouquinho por dentro do que ficar falando. Vamos aqui mais uma vez falar dos nossos irmãos que estão aí participando, né? Eu parei na Mary. Então vamos lá. Bernadette Pereira, né? Irmã lá de São Paulo, formadora. Amiga lá do curso de verão, lá de Piracicaba, lá dos frades de Piracicaba, lá da província dos Capuchinhos de São Paulo. Forte abraço. Tá com a geografia em dia aí, hein, Jefferson? Pô, cara, eu vou olhando todo mundo tá... agora eu já tô aprendendo, né, cara? A gente aprende. A Terezinha Gemelli Schleder, não sei de onde ela é, mas a nossa irmã aí tá com a gente. A mãe do Márcio, a irmã Carmita aí, paz e bem, dando paz e bem. Família, a gente tem que sempre dar uma atenção maior, Márcio. Isso aí é fera, não perde uma. Claudinice Sabadinho, paz e bem. Geu Silvan Oliveira, paz e bem. João Pedro Fonseca, paz e bem. Fraternidade Santa Clara, São Paulo. Charles Nascimento, paz e bem a todos, abraços. Aloísio Vital, paz e bem. UFS São Damião de Mogi. Maria Tereza C. Ribeiro, boa noite, paz e bem. Arion, que foi ministro aqui no Rio de Janeiro também, boa noite, paz e bem. A Bernadette está lembrando aqui a fraternidade dela. Fraternidade Sagrado Coração de Jesus e Maria, Piracicaba. Abraço a todos os irmãos e irmãs. Um abraço aí pro Marco aí. Sangue bom. Anderson Reis. Boa noite, paz e bem. A Maria Tereza, que é a nossa irmã, né? Lá da Fraternidade Santo Antônio, lá da Carioca. Frei Dimas está aí, ó. A Rocha Zezé. A Rocha Zezé, tá dizendo Frei Dimas aí, ó. Frei Zilmar, que é lá da Fraternidade de Garça, São Paulo, que é o nosso conterrâneo. Mais embaixo ele diz aqui: muito bom ver meus dois conterrâneos e nossa querida irmã ministra. Sucesso. Irmão lá de Nilópolis, somos todos lá daquela terra boa.
Boa noite, paz e bem, diz Thaí Andrade. Zezinho Pereira, boa noite, irmãos, paz e bem. Fraternidade Santa Isabel de Hungria, Cidade Ocidental, Goiás. Anderson Reis aí coloca aí a fraternidade dele, que é a Santa Maria dos Anjos de Mogi Guaçu, São Paulo. Geucivan Oliveira diz o seguinte: nesta pandemia, aprendemos que a distância não é obstáculo para ficar mais perto, para ficar ligado aos irmãos, paz e bem. Jerusalém Lopes, da Fraternidade Nossa Senhora dos Anjos, Santa Teresa, Espírito Santo, boa noite, paz e bem. Maria Isabel Barbosa Cruz, paz e bem, irmãos. Alves Soares, paz e bem. Henrique Oliveira, paz e bem, abraço fraterno. Henrique, Fraternidade, paz e bem, Uruguaiana. Irmã Sandra Santana dando paz e bem, Fraternidade Santo Sepulcro. E o Marcos dizendo aqui, paz e bem, irmãos e irmãs, que alegria de ver tantos irmãos e irmãs reunidas, vivendo fraternidade, paz e bem. Vou parar aqui no Marco, depois a gente continua, que tá chegando a gente aqui, rapaz, o negócio tá louco. Vamos lá. Irmã, continuando aqui a nossa conversa. Você acha que o ecumenismo é um caminho para a vivência franciscana secular? Conhece alguma experiência no Brasil de contato maior entre os irmãos e irmãs da UFS e grupos cristãos protestantes? Então, como já falamos, né, já disse aqui, a essência da espiritualidade franciscana será sempre uma espiritualidade ecumênica e aberta ao diálogo com outras religiões. Diversidade de religião não justifica indiferença. E eu sou até suspeita de falar isso, né? Então, agora, quanto conhecer irmãos que fazem alguma experiência no Brasil, a única informação que eu tenho é que alguns irmãos do estado de São Paulo participam anualmente daquela Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, do CONIC. Não tenho conhecimento de outros irmãos. Só essa situação mesmo. Só agora o irmão Jefferson que está aqui no Diálogo de Esperança com o pessoal aí evangélico, né? A gente está fazendo esse trabalho. Além disso, sou casada com o irmão da igreja presbiteriana. Olha que chique. Sou casado com a irmã da igreja presbiteriana. Temos alguma coisa em comum. A família do meu pai é toda presbiteriana. Isso, são todos de lá. A gente trava esse diálogo ecumênico todo dia. Vamos lá. Irmão, quer falar alguma coisa? Então, você não falar e faz a outra pergunta, por favor. Enquanto eu vou aqui. Só em cima dessa última pergunta, né? A gente tem visto algumas iniciativas que foram surgindo a partir da celebração do Espírito de Assis, né? Em vários estados o pessoal começou a criar uma pequena celebração, né? Alguma coisa simbólica, às vezes da plantação de uma árvore, enfim, convidando líderes, né, de outras religiões daquela região. E a gente tem visto algumas iniciativas que surgiram a partir daí, né? Então, às vezes tem, por exemplo, uma campanha de arrecadação de alimento. E aí o pessoal troca figurinha, isso se arrecada em igrejas diferentes, né? E o pessoal junta e faz essa doação. Então, sempre pinta alguma coisinha aí. Não sei qual o nível de institucionalização disso, né? Mas tem algumas iniciativas bem bacanas que a gente acompanha por aí, está sempre aparecendo nas redes sociais. Eu vou passar aqui para a próxima pergunta. A partir do testemunho de abertura e acolhida do Papa Francisco, Zezé, você vê num futuro próximo a família franciscana se aprofundar nas ações e gestos de acolhida e caminhada com franciscanos não católicos? Olha, já tem muitos franciscanos que têm trabalhos belíssimos. A própria juventude também, a Jufra, tem trabalhos belíssimos com a natureza em si,
com o bem-estar dos outros irmãos. Eu acho que só precisamos trabalhar um pouco mais para convencer e para convencer não, conscientizar outros irmãos a assumir esse papel, né? De ser franciscano, de ser de estar com os irmãos os menos favorecidos. Então, essa abertura do Papa é o maior incentivo que a gente tem. Nunca tivemos um Papa tão aberto, como todos sabem, né? E como ele disse, né? Não foi a pandemia que adoeceu, que nos adoeceu. O mundo já estava doente, ele disse, né? Então, todo o consumismo, toda a poluição, todo o aquecimento global, que os grandes países insistem em não reconhecer, a pobreza, a fome, sempre aumentando em todo o mundo. Então, não há lugar para o ser humano, não há lugar para a solidariedade, para o transcendente. Então, é uma ocasião que nos reinventarmos, relembrarmos o nosso papel como franciscanos seculares e viver num mundo e buscar conhecer e conviver com os não católicos, com os irmãos protestantes de outras religião. É o que nós queremos, né? Mas a caminhada é muito longa. Infelizmente, ainda temos muito que avançar. Eu vou só fazer um parêntese aqui, Jefferson, rapidinho. Quando eu fiz a pergunta, eu falei assim, franciscanos não católicos, né? E pode ter causado uma surpresa em algumas pessoas aí, porque quando a gente fala, por exemplo, dos franciscanos, o que o pessoal costuma associar? O irmão que fez a profissão na UFS, o jovem que fez o compromisso na juventude franciscana, ou os religiosos, né, que fizeram os seus votos. Só que Francisco foi uma figura tão expressiva que ele é muito admirado em outras religiões, né? Talvez por isso os franciscanos consigam esse diálogo muito mais fácil do que outros movimentos da nossa igreja, né? E para a gente ter um exemplo disso, o maior estudioso de Francisco não é católico, né, Jefferson? Jefferson, que é da área aí, um protestante que é o maior estudioso de Francisco. Então, apesar de oficialmente, né, quando a gente fala de franciscano, a gente ter essa conexão direta com a instituição católica, mas a gente tem diversas outras denominações que fazem experiências a partir daquilo que Francisco viveu, né? Então, o que você vê aí, por exemplo, de instituição espírita, que está lá o nome Casa São Francisco, por exemplo, né? Grupos também evangélicos que usam, protestantes que também tem essa coisa de Francisco de Assis. Então, quando a gente está falando aqui de franciscanos não católicos, é a esse pessoal que a gente está se referindo, né? Saindo dessa pegada institucional também. Em cima de você estar falando, é importante. Nós tivemos aqui no nosso segundo Diálogo da Esperança o pastor Edson Cortázio, que é da Igreja Metodista, e ele faz uma reunião todo ano. Ele tem um grupo de franciscanos protestantes que fazem uma reunião no Rio de Janeiro. Eles têm um grupo de estudo. Ele é um cara que estuda muito Francisco de Assis. Ele esteve aqui na nossa live. Temos também um grupo de franciscanos da Igreja Anglicana, protestantes anglicanos, que se reúnem em fraternidade também, né? Porque são uma igreja histórica que existiam franciscanos na Inglaterra, a igreja se separou, o carisma continuou lá com eles, né? Luteranos também, nós temos luteranos franciscanos. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão, que, por exemplo, eu fui até convidado pelo pastor Edson para participar de um encontro deles aí, que eles fazem anualmente aqui no Rio de Janeiro. Devo ir lá participar para ver como é que ver como é que funciona, né? Trocar um papo, trocar experiência. Eu acho importante demais, porque são muitos os pastores e pastoras hoje dessas igrejas mais tradicionais que têm um respeito muito grande por Francisco de Assis, por Clara, que estudam, entendem a importância desses dois na história
da fé cristã naquele período onde eles viveram. Então é importante a gente ter esse contato, deixar essas diferenças de lado, né? E assim, é lógico, nós somos católicos, vamos fazer nossos encontros na nossa forma, né? Nas nossas fraternidades, vamos à nossa missa, vamos fazer tudo da nossa maneira. Mas nós temos que dialogar e tentar, em outros espaços, fazer a coisa em conjunto. Construir ponte, como diz o Papa, né? Não muros, ponte, muita ponte. Quanto mais ponte, mais comunicação é muito importante. Uma estrada que não tem ponte, ela não tem continuidade. E a gente está caminhando para o buraco, que é o rio. A gente vai cair dentro d'água e vai morrer todo mundo afogado. Né? É uma figura que a gente tem que usar para que as pessoas entendam. É muito importante isso. Né? É sensacional essa visão. Vai lá, Márcio. Faz a próxima pergunta aí. Bom, como eu falei no começo, Zezé, o nível de dificuldade vai crescendo, né? Deus. Então, agora que vai chegando no final, começa aqueles rabos de foguete, né? Vamos lá. Qual você enxerga como a principal missão dos franciscanos seculares? Ou seja, qual deveria ser o papel dos franciscanos seculares no mundo de hoje? Então, nossa missão no mundo de hoje consiste em viver, testemunhar uma forma de vida caracterizada pelo amor fraterno, se quisermos ser autênticos cristãos franciscanos. Além da prioridade dos valores da família, o ecumenismo é uma necessidade indispensável e os franciscanos devem ser agentes de transformação social. Hoje a gente fica até meio entristecido, né, com alguns franciscanos que são franciscanos de igreja só, né? Não sai de dentro dos seus próprios muros, né? Que fica o franciscano de sacristia, o franciscano, né, que não tem essa visão, né? E esse aproveitamento, eu vi um comentário aqui do Frei Zilmar, que nós franciscanos não estamos sabendo aproveitar esse tempo do pontificado do Papa Francisco. E realmente não estamos aproveitando. Tem muito para avançar. Que pedrada, hein? Não vou falar nada. Quem sou eu para falar alguma coisa depois de uma fala dela? Já calei minha boca. Falou tudo que a gente pensa. Então tá bom, irmão. Faz e bem, mete bronca, Márcio. Bom, vamos lá. Gente, só aproveitando que o Jefferson está botando os comentários na tela aí, pode continuar interagindo, fica à vontade aí. E ao longo do programa a gente vai colocando os outros comentários aí para tentar contemplar todo mundo. Tá? Muita coisa, muita coisa. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta que eu fico até meio sem jeito de fazer, porque eu sou o peixe fora d'água nessa discussão que a gente vai entrar aqui agora, né? Eu vou fazer a pergunta e depois eu vou voltar para o modo contemplativo para aprender um pouquinho, porque a gente vai falar aqui agora trata um pouco da questão do que a gente tem ouvido como a história do lugar de fala, né? Então, Zezé, as lives aqui do Diálogos, promovido pelo Jefferson e pelo André, tem como principal mote a luta antirracista, né? E a gente está aqui diante de sua presença, você é uma liderança negra dentro da nossa igreja. Uma vez que um dos principais problemas para a pobreza e a exclusão social no Brasil é o racismo, como a UFS tem tratado desse tema? Existe uma preocupação formativa que leve os irmãos a pensarem sobre esse assunto? E você já passou por alguma resistência na sua caminhada devido à sua condição de mulher negra? Imagina! Como não, né? Em todos os lugares da sociedade, no trabalho, na escola, na igreja, né? A gente passa por situações e tem aqueles assim, aberto, né? E tem aqueles velados, né?
que vai te... Mas então, né? Para entender tudo isso do racismo no Brasil, eu acho que é fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, né? Deve-se pensar como esse sistema sempre beneficiou e beneficia economicamente por toda a história a população branca. Os negros nunca tiveram acesso aos nossos direitos básicos, como já foi debatido tantas vezes nesse espaço aqui das AIDS, né? Então, e a principal forma de mudança, assim, a meu ver, é a formação e a informação. Está aí nosso comunicador, né? A UFS, através da equipe de formação e de comunicação, tem trabalhado muito para fazer uma releitura da nossa regra e de todos os nossos documentos para conscientizar, né, aqueles franciscanos que ainda não parou, não se conscientizou, né, viver realmente o que diz a nossa regra, o porquê do nosso franciscanismo, o porquê do nosso católicos franciscanos. Então, a gente tem tentado, né? A gente tem encontrado também muitas resistências por parte de alguns que acham que a coisa é particular, né? E a gente tenta fazer uma coisa, uma formação nacional, para que todos falam a mesma linguagem, para que todos tenham o mesmo entendimento. Mas, enfim, é uma luta, né? E a gente está acostumado a ter resistência, a gente vai tentando. É só para falar de uma iniciativa aí, né, para ajudar a exemplificar isso que a Zezé está falando. A UFS do Brasil lançou já a segunda edição, está se encaminhando para a terceira agora, de um encarte nacional de formação que se chama A UFS Precisa Falar Sobre. E esse encarte de formação, o objetivo dele é trabalhar esses assuntos que não costumam ser discutidos nas fraternidades locais, né? Então, é uma discussão para ampliar um pouco essa nossa visão em relação à sociedade, alguns mitos que não costumam ser abordados na nossa vida fraterna, né? Então, por exemplo, a questão social, questão de política, as novas configurações familiares, né? Esse tipo de coisa que, óbvio, seguindo uma orientação da nossa igreja, né? A gente conseguir fazer uma leitura atualizada desses assuntos. Então, certamente, essas duas edições que já saíram podem ajudar de alguma maneira, e é inevitável que, em algum momento, esse assunto vai ser trabalhado com todo carinho numa das próximas edições desse projeto. Inclusive, no primeiro, eu escrevi um texto lá sobre família e as múltiplas relações. Eu acho essas iniciativas sensacionais, né? E a pergunta, ela vem realmente nesse caminho. A irmã Maria Tereza até colocou aqui, né? Boa pergunta, irmão Márcio Bernardo. A discussão sobre o racismo dentro da UFS ainda é tímido. E realmente, é tímido. E aí eu vou falar como um homem negro, sou franciscano desde a Mini Jufra. Então eu tenho, acho que, uma certa caminhada que dá para falar um pouco sobre a questão do negro no franciscanismo. O que eu observo é que sobre um guarda-chuva de que somos todos irmãos, muitas vezes é esquecido que nem todos os irmãos ali estão na mesma situação, né? E as histórias de vida de muitos dos irmãos precisa ser cuidado com mais carinho do que dos outros. Então é muito importante, e aí eu falo como um homem negro, né? Que as fraternidades que têm pessoas negras, e a maioria delas sem condição social, sem salário, aposentados pelo INSS, que comecem a olhar a história desses irmãos e entender o que faz, né, e o que fez com que eles estivessem dessa forma e vivendo desse jeito que eles estão agora. Por quê? Porque a UFS, ela faz parte da sociedade brasileira.
E como sociedade brasileira, ela também tem uma dívida muito grande com os negros brasileiros. Né? Isso a gente não vai parar de falar mais, não adianta. Mas agora estamos num caminho que a gente não vai mais parar de falar disso. Ah, mas vocês estão sendo identitários. Não, não estamos sendo identitários. Porque nós somos a maioria. A gente só é identitário quando a gente é minoria. Homens e mulheres negros e pardos no Brasil são a maioria da população. Que país é esse que a igreja, as entidades da igreja, que são uma entidade do povo de Deus, não param para discutir e para ver a situação desses homens e mulheres que vêm sofrendo através da história do Brasil? Então é fundamental, além de todo esse debate em relação à questão e eu sempre falei isso, o Márcio me conhece há muitos anos, sempre falei isso. Cara, eu acho lindo o debate sobre a questão da Laudato Si, eu participo, eu estou junto. Agora vem o debate da economia de Francisco, também estou junto. Mas se nós não pararmos para falar do racismo ambiental, das comunidades pobres do Brasil, né? Porque você tem também um racismo ambiental nas favelas, nas comunidades pobres brasileiras. A Laudato Si, a gente fala muito, e tem que falar, obviamente, da Amazônia, né, dos rios, mas e o racismo ambiental das comunidades pobres pretas do Brasil? A gente tem que falar disso também. A gente tem que falar na economia de Francisco que as mães negras têm dificuldade para dar alimento para os seus filhos e entender que essa economia brasileira ela tem que abraçar esse povo pobre preto. Se nós não pararmos para discutir isso, que fraternidade universal é essa que vai existir no nosso país? Então é fundamental. Né? E aí é realmente a ideia de trazer essa visão, aproveitando que a nossa ministra é negra, a gente botou essa pergunta realmente por isso. Né? Não porque a gente sabe a dificuldade que é para uma liderança negra fazer certos tipos de debate num grupo que não é majoritário de negros. Isso é normal. Há uma resistência. Né? Dizem que é mimimi da gente. Né? Mas eu, como estou livre, eu estou aproveitando esse momento, aproveitando que tem um montão de irmão e irmã aí participando, estou feliz da vida. Mas eu acho, irmãos, que nas fraternidades nós precisamos começar a discutir isso, sabe? Não é só levar uma bolsa de compra para o irmão que está sofrendo de fome, não. Porque depois dele vai vir o neto, o bisneto, vai vir todas gerações das famílias que vão reproduzir aquilo que já está sendo feito no Brasil há muito tempo. A gente precisa mudar. Eu acho que é um papel fundamental dos franciscanos olhar essa questão do negro. E aí é uma coisa importante, né? Que a gente olhar para as nossas fraternidades também, e aí lembrar de Francisco lá no início, por exemplo, o grupo de Francisco, né? A Fraternitas, que é o primeiro grupo, nós vamos ter cavaleiros, nós vamos ter operários, nós vamos ter agricultores, todo mundo junto. Se as nossas fraternidades hoje estão só com pessoas de classe média alta, não tem gente, não tem irmãos mais simples, mais pobres, que partilhem com a gente, tem alguma coisa errada no nosso carisma. Porque o nosso carisma é o carisma da tábua redonda, onde todo mundo senta junto, onde todo mundo partilha, e onde não tem essa questão de ser pobre, de ser rico, de ser intelectual, de ser analfabeto. É cada um se abraçando. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Que Brasil é esse? A gente precisa quebrar. Frezilmar está até falando aqui, muito bem, já. Você precisa quebrar os ciclos. É preciso. Nós somos ordem franciscana secular. Nós precisamos ser diferentes. Mas melhores? Não. Diferentes. Como diz uma bateria de escola de samba que no Rio de Janeiro, nem melhores nem piores. Somos só diferentes. Né? Ser diferente. Então, esse é o papo reto mesmo. A gente precisa mudar. A gente sabe, a irmã tocou com muita sensibilidade. A gente sabe quando as pessoas olham para a gente atravessado, porque a gente é negro. Quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou ser chamado para dar um curso. A gente sabe quando tem irmão que lá no fundo é racista, não quer ver a gente ali. Então isso tem que ser quebrado. A gente tem que quebrar isso, né, como franciscanos. Né, porque nós somos o Brasil.
Terra de preto, de branco, de índio, de alemão, de todo mundo. É necessário, né? É fundamental. Eu não ia deixar a irmã ministra sozinha nessa, porque eu sabia que a pergunta machucava. Eu estou falando porque é mais fácil realmente, para eu que não tenho cargo nenhum, não tenho nenhuma representatividade, chamar a atenção dos irmãos em relação a isso. É importante demais. E é muito triste, a gente saber que dentro de uma fraternidade de UFS existe isso, a discriminação, né? O preconceito, isso é muito triste, né? É muito ruim uma pessoa olhar de cima e embaixo em você e falar assim, não quero falar, né? Como outro dia aconteceu comigo. Olha em cima e embaixo, não quero falar. Então é muito ruim isso, né? Então, a gente tem que rever os nossos conceitos. É isso, tá? Eu peço aí, a gente tem um monte de liderança aí das fraternidades, não vamos dizer liderança, né? Um monte de gente que está a serviço das fraternidades, um monte de ministro aí participando, de vice-ministro. Tá na hora da gente, tá na hora da UFS ir para a favela. Se não consegue ir na favela, pelo menos fazer um trabalho com que o pessoal da favela chegue perto. O quilombola, nós tivemos aqui o irmão Aldo lá, do Pará, falando sobre a questão quilombola aqui. É importante, não adianta, não dá mais. Como é que a gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e aí eu vou apanhar agora total, Márcio, agora eu vou me jogar mesmo na boca do povo. Como é que pode a gente aqui no Rio de Janeiro, com dezenas de fraternidades de UFS, a gente não está próximo desse povo? Eu estou me colocando também. Não. Eu sou um cara privilegiado, eu sempre falo isso. Eu sou um preto de classe média. Eu sou privilegiado. Como é que pode a gente estar distante desse povo? E aí você vai lá, tem um monte de igreja evangélica, os irmãos evangélicos estão lá, ó. E a gente não é cristão junto com eles, não está lá partilhando. A gente precisa estar lá, a gente precisa estar junto. É importante demais essa discussão. E aí eu levo isso para as outras igrejas. Os irmãos que estão assistindo aí hoje, que são de outras igrejas, a gente sempre fala disso aqui, combater esse racismo. O Brasil só vai para frente uma vez que a gente combata essa situação de racismo. A irmã, a internet dela caiu lá. Ah, voltou. Então é isso, né? O Hernani que está aqui, com o nome de Marlene Simões, que deve ser a esposa dele, né? É urgente que esse debate sobre a negritude na UFS. Parabéns mais uma vez pela coragem profética de vocês. Sou solidário nessa luta. Hernani Mello, UFS, CFFB, Rio de Janeiro. E vários irmãos estão falando aqui. Mas olha, gente, vamos falar e vamos fazer. Vamos abrir espaço para esse debate. Sabe por quê? Vocês não sabem, mas alguns irmãos negros às vezes se conversam e falam sobre esses temas. Né? Vocês acham que a gente não conversa, mas a gente de vez em quando conversa com o outro. Pô, cara, você viu? Aquela atitude do cara, pô. A gente sabe quem não é e quem é racista, né? E quem está usando o seu lugar de fala para implementar isso. Quem é machista, quem não dá espaço para as mulheres na fraternidade. Né? Uma vez o André falou aqui, quando tem aquele almoço bonitão na igreja, você olha para lá, para a parte da cozinha, as nossas irmãs negras tudo lá cozinhando. Quer dizer, o lugar do negro na igreja é só quando tem esse tipo de trabalho? Né? Não, tem alguma coisa errada. É lógico, eu também vou para a cozinha se tiver o evento da minha fraternidade. Mas o meu lugar não é só a cozinha, é a cozinha também. Mas eu tenho outros lugares de participar. Então isso é importante demais. Tá bom, gente? Vamos lá, Márcio. Deixa eu dar uma passada aqui para dar uma quebrada. Né? Vai ter irmão aí feliz hoje que a gente falou sobre isso. Eu tenho certeza disso. Estavam precisando escutar esse tipo de coisa, né? Vamos lá, rapaz, mas já passou muita coisa aqui. O irmão Henrique está fazendo aqui uma solicitação, Henrique Oliveira, dizendo o seguinte: muitas fraternidades já estão em condições de reunir de forma presencial, porque a região favorece. Minha sugestão, respeitando as orientações de saúde, que voltemos aos encontros fraternos presenciais na medida do possível. Aí é uma discussão, um debate aí do nacional, do regional. O Jefferson, né?
Fala. Na realidade, o que acontece? O Nacional, ele lançou lá no começo da pandemia uma carta suspendendo as visitas e capítulos, né? Zezé tá aí que não me deixa mentir, né, Zezé? E aí a gente foi acompanhando, né, para ver se a gente também não consegue entender tão bem esse contexto, o que vem daqui a pouco, então a gente esperou mais algum tempo e aí depois manteve a suspensão das visitas e capítulos. A orientação que a gente tem agora é de que isso se mantenha, o Nacional não vai visitar ninguém, né? Estamos mantendo aí o bom senso, o que as autoridades sanitárias estão determinando, e a gente está entendendo que em alguns lugares, né, em algumas realidades, a própria igreja já está retomando, por exemplo, missa, algumas reuniões são permitidas porque algumas comunidades têm um espaço amplo, onde a gente pode armar lá uma cadeirinha e dar distância para o nosso irmão. Então, nas localidades em que isso pode ser feito de maneira segura e confortável, que isso seja feito respeitando os protocolos. Mas não esperem que a OFS incentive que todo mundo volte a se reunir. Não. O que vai acontecer é exatamente isso. Aliás, já está acontecendo, né? Já foi sugerido, é isso que o Henrique já falou aí, que é o pessoal se reunir dentro dessas orientações. Se não tiver espaço na comunidade, não tem um lugar que o pessoal consiga respeitar as orientações, a gente está vendo aí como o pessoal está conseguindo fazer as reuniões online, a gente está à disposição, o Nacional se colocou à disposição aí para ajudar nesse sentido, mas entender que a minha realidade pode ser que isso aconteça. Né? Pode ser que eu vá lá na minha fraternidade se reúna, um salão grandão. Isso não quer dizer que os outros também podem, né? Então, a gente respeitar aí as orientações sanitárias e entender a realidade de cada um. Beleza. O Hernani está aqui, ó, parabéns, paz e bem a todos, parabenizo mais uma vez nosso irmão Jefferson pela iniciativa. Ele tem a irmã Zezé, nossa querida ministra nacional, e nosso irmão Márcio da comunicação. Eliana Ribeiro dando paz e bem, Rosimar Glória, Ladine Lopes, nossa irmã, boa noite, paz e bem. Irmã Griselda dizendo, o sol nasce para todos. Assim também devemos respeitar a opção de todos, falando sobre a questão do ecumenismo. O Geu Silvan Oliveira, que disse que é o GEL, se eu não me engano, de Aracaju. Agel, desculpa. A GEL de Aracaju, que eu li mal pra caramba aqui. De Aracaju, tá mandando a seguinte frase: o diálogo é fundamental na vida de um franciscano, até mesmo na nossa igreja. A irmã Carmita é a mãe do Márcio, está dizendo o seguinte: Jesus falou para os apóstolos, quem não está contra mim está a meu favor. Eliana Ribeiro, que lindo ouvir os irmãos, paz e bem. Gessileide, boa noite, paz e bem. Roseli na Bosnia, dizendo boa noite, irmãos, e Zezé Coelho, nossa ministra nacional. A Gessileide está dizendo que é da Fraternidade Santa Gema Calgani de Santo André. Arlete Salamene está dizendo Fraternidade Santa Isabel da Turíndia, em Campo Grande. O Frei Zilmar está aqui, escreveu um textão aí, ó. Lembro-me que em Agudos, quando celebramos 800 anos do encontro de São Francisco com o Sultão, vivenciamos um movimento maravilhoso de unidade e fraternidade com diferentes religiões. Defini aquele dia como o dia que tiramos a paz, o diálogo e o respeito dos nossos livros e cartilhas de formação e os vivenciamos de modo profético e fraterno. Tomara que esse dia tenha sido de inspiração para muitas das nossas fraternidades do Centro-Oeste paulista. O Hernani está aqui. Comunistas, graças a Deus, Hernani. Arião Silva, boa noite, paz e bem. O que eu fui fazer, né? Andréia G. Gonçalves, boa noite, paz e bem. Andréia G. Gonçalves dizendo que é da Fraternidade de Angra dos Reis, da VOT. A Cecileide dizendo o seguinte: é fundamental o diálogo entre as religiões. Precisamos avançar muito. Lindalva Martins, nossa irmãzona, dizendo paz e bem, ser irmão de todos é o grande desafio. Ser irmão do Jefferson, Zezé e Márcia é muito fácil. São Francisco, rogai por nós. Grande abraço. É isso aí.
Eu vou pular alguns comentários grandes aqui, porque senão fica difícil. Fraternidade Santo Antônio está dizendo aqui, infelizmente, a defesa da vida em muitos segmentos da nossa igreja se reduz à questão do aborto. Há uma grande dificuldade em se reconhecer para todos em suas diversas vertentes. E vamos lá, vamos agora para as próximas perguntas para a gente poder encerrar. Irmã, o serviço de JPIC tem ganhado um destaque maior nos últimos anos, inclusive impulsionado pela atuação da juventude franciscana. Como a UFS do Brasil tem observado a atuação das fraternidades locais quanto a esse serviço? JPIC, para quem não sabe, é Justiça, Paz e Integridade da Criação. Graças a Deus, né, que hoje nós temos no Conselho Nacional uma pessoa, um representante do JPIC para auxiliar os regionais, né, os locais. Então, assim, alguns trabalhos já estão sendo realizados, a orientação é de que cada fraternidade tem um irmão representando esse serviço, e as capacitações estão acontecendo, né? A gente já teve um encontro, que foi no Rio de Janeiro, mas tem muitos irmãos ainda que não sabem nem o que é isso. Mas também tem muitas iniciativas pequenas, mas que já é um começo, né? Do trabalho, e que a gente tem que mais aqui incentivar para que isso comece a crescer e realmente o JPIC esteja assim implantado em toda a fraternidade e trabalhando, né? Não só ter um representante de modelo, mas que realmente puxe um trabalho que faça. E eu aproveito para parabenizar novamente a juventude, que quem começou com todo esse movimento, com toda a força, foi a juventude. Então, mas a gente está aí, que cada fraternidade realmente, junto com seus regionais, e possa realmente levar esse serviço adiante, que é muito importante, né? Não precisa nem dizer, né? Está aí as encíclicas do Papa que o diga. É muito rico, né? Fala, irmão, pode falar. Rapidinho. A Zezé mencionou o encontro que a gente teve no Rio de Janeiro. Estive lá, inclusive. Exato. Para quem não conheceu, aí foi feito um encontro nacional de formação para animadores de JPIC, né? Então, pessoas que estão atuando nesse serviço, irmãos que estavam interessados em conhecer e adentrar também nesse trabalho. E esse encontro ele foi precedido por um levantamento da atuação das fraternidades, né? Então foi disponibilizado uma pesquisa onde a fraternidade explicava um pouco a atuação, né? Que parcerias tinha, por exemplo, que tipo de serviço, em que tipo de serviço atuava. Então, a partir desse levantamento, aconteceu o encontro, e com o que foi discutido no encontro, foi elaborado um documento final, né, que dá algumas orientações, né, compila toda essa ideia do trabalho de JPIC. E a partir desse encontro também surgiram algumas iniciativas, né? Então hoje a gente tem uma rede de diálogo entre os coordenadores de JPIC das instituições franciscanas. Então o Hélio, que é o JPIC nacional do UFS, ele está em sintonia no trabalho desenvolvido com o DHJPIC, né, na Jufra é um outro nome, que é o Magno, e com o JPIC das províncias dos frades também, né? Esse grupo começou há pouco tempo, mas ele está agregando ainda um pessoal, então é capaz de daqui a pouco a gente ter, se Deus quiser, uma representatividade maior com outros braços aí da nossa família franciscana. Então, esse trabalho em rede é fundamental para esse serviço, né? O Marco destacou aí nos comentários, acho que é um resumo bem bacana, né? O JPIC é o apostolado da UFS, a concretização da nossa formação, da nossa oração, da nossa vida em fraternidade, tudo isso colocado em prática a serviço dos nossos irmãos.
Eu acho, cara, que é tudo uma questão de processo. Eu acho que quem conhece a história da nossa ordem, né, durante esses séculos aí que ela existe, a gente sabe que no início do século XX, a UFS tinha vários problemas, né? Era a ordem terceira, as ordens terceiras tinham vários problemas. E com a elaboração da nossa nova regra, né, e das novas constituições, a gente partiu para um outro caminho. E esse caminho, para ele ser assim, bem trilhado, vai demorar, porque você tem que ter uma mudança de mentalidade muito profunda, né? E graças a Deus a gente teve esse insight aí da criação das JUFRAs, né, da juventude, que ajuda o jovem, ele tem muito essa cabeça aberta para esses novos ventos, novos tempos, né, novas visões, é muito sensível ao clamor que a sociedade faz. Então, a juventude franciscana ela ajudou muito também a impulsionar a UFS, até porque muitos de nós que hoje estamos na UFS viemos de uma JUFRA que lutou contra a ditadura, que fez um trabalho na Constituição de 88, ajudou em vários movimentos de consolidação da democracia. E a gente hoje tem esse pessoal também na UFS que também faz uma força danada para poder transformar a UFS naquilo que a gente acredita que deveria ser o nosso caminho, que tem duas vertentes. Tem a vertente devocional, que é a nossa questão espiritual, de oração, retiros, de momentos formativos, mas tem também esse lado que o Marco falou muito bem, do apostolado, da gente estar na rua, da gente estar do lado de quem sofre. Muitas vezes nem num trabalho nem muito tão organizado assim, mas está escutando uma senhora que está doente, que precisa que alguém compre um remédio para ela, né? Que a fraternidade se coloque a serviço, às vezes, como se coloca em alguns lugares, junto com os frades, fazendo trabalho social. Aqui no Rio, a nossa fraternidade de Nilópolis está ajudando o serviço dos frades aqui da tenda franciscana, que está distribuindo. Chegou a 1 milhão de quentinhas agora, essa semana, né? Então, a gente tem ajudado, né? Ajudou a comprar fogão, ajudou, a gente está aqui fazendo nosso trabalho também junto. Então, isso eu acho que é um caminho que vai demorar, mas que vai ter que chegar, porque não dá para ser OFS como irmão de sacristia, né? Como a irmã disse lá no começo. Ficar assim. Ser da sacristia é importante? É também. A gente também tem que estar lá ajudando no culto, ajudando na igreja, mas não é a única coisa. Porque já tem muita gente querendo ajudar na igreja. Já pensou, se todo mundo for para a sacristia trabalhar, quer trabalhar na sacristia? A sacristia vai ser o lugar mais cheio da igreja. Então não é isso. Nós temos um apostolado, é importante demais esse debate, né? essa visão de que a UFS está tendo de transformação do seu caminho. Então, está de parabéns a UFS. Nos últimos anos, ela vem se transformando. Agora, alguns regionais e algumas fraternidades precisam acordar para isso, que não são todas que estão nesse caminho, né? Então, precisa haver uma mudança de pensamento e observar que o caminho é outro. Mas vamos lá, Márcio. Faz a última pergunta aí para a irmã, para a gente encerrar. Opa, e vamos o lá. negócio foi bom, teve tanta participação, o pessoal está adorando aí. Que bom. Bom, a gente passou aqui discutindo sobre várias questões da vida e em algum momento a gente passou também pelo debate eleitoral, né? E aí a pergunta, acho que para esclarecer aí é uma bela oportunidade, Zezé. Há uma certa confusão sobre determinados posicionamentos da nossa igreja no Brasil, né? Isso, quando a gente fala de CNBB, notas de província, cartas que a UFS lança, enfim, diversos outros movimentos também passam por essa situação. Queria pedir para você esclarecer, essas entidades que eu citei aqui, têm algum tipo de preferência partidária ou elas fazem uma análise dos fatos, das propostas que são colocadas à mesa, né, do comportamento das pessoas que fazem parte da vida pública? Normalmente ela não tem uma preferência partidária, não é isso, não é uníssono. É mais uma análise individual, né? E de propostas de candidato. Então, a UFS é um espelho da nossa sociedade.
Temos todos os tipos de tendências partidárias em nossas fraternidades, todos. Então, eu queria não queria assim, entrar muito nessa discussão, nessa política, mas eu gostaria de ler para todos aqui 2 artigos da nossa regra, e para que possamos refletir sobre essa pergunta. É o artigo 14 que diz: chamados justamente com todos os homens de boa vontade a construírem um mundo mais fraterno e evangélico para a realização do reino de Deus, é consciente de que quem segue a Cristo, homem perfeito, também se torna mais homem, assuma as próprias responsabilidades com competência e em espírito cristão de serviço. E o 15 diz assim: estejam presentes pelo testemunho da própria vida humana, bem como por iniciativas corajosas, quer individuais, quer comunitárias, na promoção da justiça, particularmente no âmbito da vida pública, comprometendo-se com opções concretas e coerentes com sua fé. Encerro assim. Muito bom. E quem acompanhou a nossa live na segunda-feira, o Frei Marx falou uma coisa muito importante. Não vai haver nenhum projeto político que vai contemplar tudo aquilo que é a maravilha do Evangelho, que foi Jesus. Né? Isso é impossível. Mas o que nós podemos fazer é optar por propostas que estão de acordo com o que a irmã leu na nossa regra. Né? E de acordo com o que o Evangelho coloca. E aí nós temos que ter essa sensibilidade de olhar se realmente a proposta que a gente está escolhendo, ela está nos levando a isso. Tá? Porque muitas vezes a gente acha que só o discurso de moral e o discurso de costumes é que é a nossa fé. Não. O Evangelho é apostolado. E o apostolado ele tem que olhar todo esse povo que sofre. Se não está olhando, se a opção que eu escolho eleitoralmente, não importa o partido que você vota, quem você vota, não importa. Mas se esse projeto que você está escolhendo é excludente, não vai abarcar, não tem nem a ideia de abarcar a vida das pessoas, aí você está indo contra aquilo que o Evangelho manda e a nossa regra orienta. Deixa claro, e a gente professa uma regra. Se a gente professa uma regra, a gente tem que observar isso muito bem. Agora, a cor do partido, isso aí não importa nada para a gente. O que vai importar, na verdade, é se essa pessoa e aquele grupo de pessoas que estão com ela, se realmente eles têm a ideia de melhorar a vida de quem precisa. Porque nós, e aí eu me coloco mais uma vez no lugar do privilegiado, não sou rico não, mas tem muito mais pessoas que precisam muito mais do que eu. Se eu voto só pensando no meu umbigo, eu não estou cumprindo a regra. Tá? Eu tenho aí milhões de irmãs e irmãs negras que estão sofrendo. E eu digo sempre, minha opção hoje, desculpa aos irmãos e irmãs aí, é defender o meu povo. Porque chega, não dá mais. A gente sofre aqui no Rio de Janeiro. É uma tristeza muito grande você andar onde eu moro hoje e em cada esquina ter 10, 15 pessoas negras jogando bolinha, vendendo biscoito, vendendo amendoim e pedindo dinheiro para comprar o almoço. Em cada sinal, ou farol, dependendo da cidade, ou semáforo, não importa. Então, a gente tem que mudar isso. Eu só vou votar em alguém que possa pelo menos eu ter a esperança que aquela pessoa vai mudar. Se ela não mudar, eu mudo meu voto depois, eu voto em outro. Mas eu tenho que tentar isso, tá bom? Em relação a essa pergunta, é isso que eu queria dizer. Porque fica parecendo que a gente está falando aqui em nome de partido, em nome de político, não é nada disso não. Né? Tanto que eu já deixei bem claro aqui, por exemplo, a minha opção hoje de voto são mulheres negras. Ponto. Aí o cara, mas por quê? Porque não há nada mais representativo para o povo negro do que as suas mulheres. Que cuidam das famílias, muitas vezes sozinhas, são abandonadas pelos maridos, né?
tem que trabalhar, fazer faxina, cuidar da casa, chora pelos meninos que morrem nas favelas assassinados, os sobrinhos, os irmãos estão sofrendo. Então, são essas mulheres que eu agora voto. Mulheres, lógico, mulheres negras que têm a opção de estar do lado dos outros negros que sofrem. Essa é a minha opção. A Jefferson, você está sendo... Aceito todas as críticas, mas a minha opção hoje é essa. Não falei nome. Estou escolhendo minhas candidatas. Eu já escolhi, mas estou escolhendo minhas candidatas, sei quem eu vou votar e está tudo certo. Então é isso. Ah, mas tem um irmão franciscano aí, gente boa, não sei o que lá. Legal, faço campanha por ele também, mas não vou votar nele. Eu voto se ele for preto. Ou preto. É isso aí. Aí todo mundo, caraca, o cara tá radical. Tô. Chega. Não importa para mim mais. Acabou essa luta. A minha luta é outra. Tá bom? É isso que eu queria falar. Márcio, pode encerrar aí. Eu vou depois fazer a nossa palavra final. Beleza. Irmã, Bom, você também daqui a pouco vai dar sua mensagem final aí. bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né? Deixar aqui meu abraço pro irmão André, uma figura queridíssima, né? Há muitos anos a gente não se encontra, mas o carinho continua gigante. Desejo boa sorte aí na continuidade do trabalho de vocês. Agradeço a participação da Zezé, né? Com maior disponibilidade, maior boa vontade, veio aqui bater esse papo com a gente. Agradeço também o carinho, a participação do pessoal aí no nosso bate-papo. E para me despedir, eu queria usar duas frases, né? Uma é do Evangelho, que a gente já passou por ela, e a outra é o tema do nosso encontro de JPIC, da UFS do Brasil, realizado no ano passado. Profecia e esperança de uma UFS em saída, porque ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Um abraço, paz e bem. Mas Zezé, fica à vontade para fazer seu encerramento. Endosso tudo que você falou, viu, irmão Márcio? Eu quero também agradecer, primeiramente, pelo convite, Jefferson. Confesso que eu fiquei apreensiva. O Márcio já me conhece um pouco, não sou muito de falar muito, né? Eu sou mais um pouco de agir e pouco falo. Mas agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e quero deixar aqui meu abraço, meu abraço fraterno para todos os nossos irmãos do Brasil inteiro, todos os irmãos que acreditam no nosso trabalho e que continuam em sintonia, em oração, para que possamos caminharmos junto, que deixamos de lado o egoísmo, né, de pensar só em si, que vivemos realmente em uma fraternidade. Agradeço a Deus por esse momento, por estar, né, onde eu estou hoje como ministra, que foi uma surpresa muito grande. Não contava com esse trabalho, mas se Deus me deu essa responsabilidade, eu preciso levar com muito carinho, com muito amor. E é isso que eu faço. Tudo que eu faço é com muito carinho, com muito amor e com muito despojamento. Beijo a todos vocês, paz e bem. Paz e bem, eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que participaram, pedir desculpa porque a gente não pôde ler todas as participações, foram muitas, mas quero agradecer a cada um e a cada uma que dedicou seu tempo para estar conosco. Agradecer a irmã Zezé pela sua disponibilidade, pela sua coragem de estar aqui com a gente, né, batendo um papo desse, que a gente sabia que ia trazer algumas questões espinhosas que eram necessárias conversar. Agradecer ao irmão Márcio pela disponibilidade de estar com a gente. Cara, sempre é um grande prazer te rever, estar junto contigo. Pena que esse ano a gente não pôde se ver mais vezes, mas saiba que a saudade é grande de poder te dar um abraço, que a gente a nossa caminhada, ela nunca vai se apagar, nosso carinho nunca vai acabar, né? Então, agradeço muito aí a sua participação, né? E quero deixar como frase final a seguinte, né? Uma frase muito batida, mas que eu acho que é muito importante, né? Comecemos, porque até agora nada ou pouco fizemos, porque a gente precisa fazer muita coisa ainda. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs?
aí até segunda-feira. Eu quero pedir aí àqueles que estão assistindo a primeira vez, que curtam a nossa página, né, nos ajudem a divulgar o trabalho. E se puder, de vez em quando, assista a nossa live aí, né? Que é uma live feita com todo carinho, com toda a atenção, para trazer reflexões importantes para a nossa caminhada, tá bom? Paz e bem, até a próxima, fiquem com Deus. Paz e bem. Paz e bem. Um beijo a todos.